Aleluia! Estamos iniciando o programa Vida e Luz. Bom dia, Alexandre. Bom dia, meus irmãos e amigos. Estamos aqui para louvarmos ao Senhor. Vamos cantar, vamos louvar e vamos orar. Céu lindo,
Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Vai lhe amparar. Ó Jesus, Tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude, minha aprovação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Todas as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele
leva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Esse é o melhor amigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E ainda em pé nós vamos ler juntos a palavra do Senhor no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 8. Conforme temos na ordem do nosso culto, Atos, capítulo 1, versículo 8. Lembrando-nos de que estamos no domingo anterior ao nosso domingo de missões mundiais. Portanto, ao longo deste mês de março, a ênfase nossa tem sido a evangelização, mas, sobretudo, a nossa consciência de missão, de vocação. E Atos, capítulo 1, versículo 8, traz esta consciência de maneira muito especial. Leiamos, pois. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o Espírito Santo abençoe a palavra de Deus, que já em si mesma é abençoada, mas a abençoe nos nossos corações. Queiram sentar-se, amados irmãos e irmãs. Quero ler para os irmãos Atos, capítulo número 1, a partir do versículo 1 até o final do primeiro segmento deste versículo, que é o versículo 11, dentro do qual nós encontramos o versículo 8 que vimos de ler. O versículo 8 é o nosso texto áureo para esta manhã no culto, mas ele está dentro de um contexto histórico mais amplo, e é importante que nós tenhamos isto em mente o tempo todo. Então, Atos capítulo 2, mais uma vez, ou melhor, Atos capítulo 1, começando com o versículo número 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É da erudição bíblica do Novo Testamento que o autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, portanto, Lucas é o autor deste livro, tanto assim que ele diz, Teófilo, no meu livro anterior, numa referência ao seu Evangelho, que nós temos como um dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aqui nós podemos, de imediato, pensar em 1 Coríntios, no capítulo 15, no qual o apóstolo Paulo fornece alguns pormenores
das múltiplas aparições do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. E o próprio apóstolo diz que houve uma ocasião em que ele, o Senhor Jesus, apareceu vivo a mais de 500 irmãos, a maioria dos quais ainda vive. Isto Lucas deixa muito claro aqui. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, pois depois do seu sofrimento, apresentou-se Jesus a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é necessário, ou melhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão, isto é, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A preocupação deles, uma preocupação que chamaríamos de escatológica, isto é, tendo a ver com o final dos tempos, com o cumprimento das promessas do Senhor de restaurar o reino a Israel, eram questões legítimas, corretas. As preocupações eram perfeitamente aceitáveis, nenhuma dúvida quanto a isso. O que o Senhor Jesus procurou mostrar a eles é que essas preocupações, essas indagações, conquanto corretas e pertinentes, não podiam tomar lugar da prioridade que ele iria passar para a sua igreja. E a prioridade foi esta: vocês receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. E aqui fica a promessa do Senhor Jesus de que o seu retorno, ele será certo. Ele é certo. Ainda que alguns perguntem, mas onde é que estão os sinais da sua vinda? Quando é que ele vai voltar realmente? A palavra é muito clara: Jesus voltará. Jesus voltará. Este é um tema que nós devemos, de vez em quando, trazer mais uma vez aos nossos corações, à nossa mente, para não perdermos a esperança diante de tantas situações que acontecem no mundo. Nós muitas vezes somos assim, assolados, somos quase que emparedados com tantas tragédias, com tantos crimes, com tantas catástrofes, ou com tantas situações adversas, fora de casa, dentro de casa, em qualquer lugar em que possamos estar, que a gente acaba dizendo: Senhor, quando é que isto vai parar? Será que isso vai ter um fim? Isto vai ter um fim porque Jesus voltará. A volta de Jesus é certa, irmãos. Ainda que não se fale muito, é certa. Ou quando se fala muito, é certa. A volta de Jesus é certa, e a palavra está dizendo isto: assim como ele subiu, vocês vão vê-lo descer. Ele voltará. Mas até a sua volta, seja ela quando for, e não podemos ceder à tentação muitas vezes de tentar estabelecer os tempos, os dias, as estações, porque Jesus disse claramente antes do versículo 8, estas estações, estes tempos, estas datas pertencem ao Pai. É prerrogativa de Deus. Quando alguém chega e diz: eu já sei a data da volta de Jesus,
é menos um. Porque ninguém sabe. Então que ninguém aqui se deixe enganar por esse tipo de fala que realmente é muito convidativa, é muito atraente, não tenham dúvidas disso. Se eu pudesse dizer, Jesus voltará no dia tal, do mês tal, do ano tal, seria algo assim extraordinário. Mas ainda que eu diga, não acreditem em mim. Se for o caso, chamem o SAMU e mandem me internar. Porque jamais um ser humano vai contraditar o que Jesus mesmo já disse. Que ninguém sabe. Ninguém sabe. O que Jesus pede é que cada um de nós esteja preparado para a hora que Ele vier. Esteja em constante estado de vigilância, dia e noite. Ele mesmo diz no sermão profético, porque não sabeis a hora ou dia em que o Filho do Homem virá. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, e todos aqueles que desde o início da história da igreja predisseram uma data, todos eles já foram e Jesus não voltou. Não é porque Ele não vai voltar, é porque nenhum de nós vai ter a capacidade espiritual de dizer o dia em que Ele vai voltar. Enquanto Ele não voltar, você e eu devemos ser testemunhas de tempo integral. É isso que Ele está dizendo aqui. Missões mundiais têm a ver com evangelização. Tem a ver com a obra da proclamação do Evangelho. Tanto assim que no boletim, logo na primeira página, o tema é: faça a terra se alegrar. Toda a terra, todo o universo, todo mundo, todas as pessoas. Enquanto Jesus não retornar, a nossa missão é fazer a terra se alegrar. Sempre, sempre. Mas a missão é clara. Vocês vão receber poder em primeiro lugar. Não saiam sem o poder. E nesse sentido, os últimos versículos de Lucas capítulo 24 são coincidentes com os primeiros versículos de Atos capítulo 1. Vocês esperem na cidade, aguardem até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E então vocês poderão ir. Até porque fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é perda de tempo, irmãos. Nós devemos a cada momento, para cada culto, para cada ato de evangelização, para cada campanha missionária, pedir antes de tudo o poder do Espírito Santo. A evangelização não vem primeiro o poder, depois, não. Primeiro o poder, depois a evangelização. Primeiro o poder, depois a nossa saída. Primeiro o poder, depois a nossa evangelização. Isso não tem a ver necessariamente com aquele que está pregando, isto é, só o pastor precisa do poder do Espírito Santo. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa do poder do Espírito Santo para testemunhar. Porque você não terá condição alguma, capacidade alguma, muito menos eu, de persuadir, de convencer alguém. Você e eu jamais faremos isso. Porque se pudéssemos fazer, estaríamos contraditando Jesus outra vez. Porque Ele disse que este Espírito que Ele enviaria convenceria o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então não sou eu, não será você, mas é o Espírito Santo. Primeiro o poder, depois o testemunho. Primeiro o poder, depois o folheto. Primeiro o poder, depois o e-mail. Primeiro o poder, depois o telefonema. Primeiro o poder, depois o WhatsApp. E assim por diante. Primeiro o poder. Recebereis poder. Vocês terão poder. E então serão minhas testemunhas. Talvez um dos obstáculos que a gente sempre enfrenta, eu inclusive, é aquela iniciativa de chegar e levar a palavra. No 1 a 1. Com a pessoa. Até porque nós não sabemos a reação da pessoa. Hoje pela manhã, vindo para cá, eu pude observar isto. 4 pessoas, 4 jovens. 2 me pareceram os que estavam sendo treinados naquela evangelização. Os outros 2 já deveriam ser os treinados. Já tinham sido treinados, os outros 2 seriam treinados. Porque eu observei que o folheto que eles entregavam era dado por um dos 2 que já tinha uma espécie de roupa
que deu a entender que eles eram mais experientes. Os outros dois estavam do lado observando, vendo. É importante que a gente faça isso, treine as pessoas, não é? Leve-as conosco, para que elas aprendam, tenham assim algum tipo de instrução básica de como chegar lá. Você não pode chegar numa pessoa e do zero começar a falar, que pode até espantar a pessoa. Você tem que ter jeito, claro que tem que ter jeito. Eu soube de um membro de uma igreja, irmão muito dedicado, muito consagrado, barbeiro, a quem alguém deu a incumbência de falar de Jesus a uma pessoa até o outro domingo. Era o tempo da união de treinamento, quando você tinha os pontos, você também tinha as experiências, e ele tentou de segunda a sábado, ficou desesperado, porque não conseguiu falar de Cristo a ninguém. Simplesmente não levava jeito. Pelo menos ele sentia isso. Já no final do expediente do sábado, ele disse: eu não posso voltar para a igreja amanhã sem ter uma experiência para contar. Então ele resolveu, queria apelar o que fosse. Quando o último cliente sentou-se para fazer a barba, ele colocou todo aquele creme barbear, ficou bonito, etc. e tal, e começou a afiar a sua navalhinha e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quando ele chegou perto, ele disse: o senhor está preparado para morrer? Bem, a pessoa não esperava aquele tipo de abordagem, que eu chamaria de abordagem direta, uma verdadeira pancada na alma. Não, não é isto, não. A gente tem que saber, mas é importante não apenas sabermos, mas termos a atitude, iniciativa deliberada de irmos e falar do Evangelho. Às vezes ouço crentes dizer: mas eu não tenho dom. Mas quem diz que você tem o dom, ou tem de ter o dom para evangelizar? Mas está lá escrito, Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, que Deus deu dons de apóstolos, dons de evangelista, dons de pastor, dom de mestre. Muito bem. É que a palavra dom ali, se você for em algumas versões mais contemporâneas, ela não está ali, porque na realidade aquela palavra dom não é o mesmo que o carisma de que Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, mas é dom como presente. Deus deu à sua igreja alguns presentes. O apóstolo é um presente, o evangelista é um presente, o pastor é um presente, o mestre é um presente, presente da igreja. Não é que apenas alguns tenham o dom de evangelizar, enquanto a maioria não tem. Não, não é isso não. A evangelização pessoal não é questão de ter ou não o dom de evangelizar, é ter ou não a fluência para falar. Se você fala de esportes, se você fala de economia, se você fala de política, por que você não pode falar de Jesus? Ah, mas é mais fácil falar de política. É possível mesmo. É mais fácil falar de economia. É possível mesmo. É mais fácil falar de esportes. Esse, então, é mais do que possível. Mas falar de Jesus não é uma questão de ter um dom só para isso, não. É abrir a boca e começar a falar. E falar aquilo que Jesus tem feito por você. Você não tem que dar o meu testemunho, nem eu vou dar o seu testemunho. Você vai dar o testemunho da sua vida sobre aquilo que Jesus fez por você. Todo mundo gosta de ouvir história. Então diga: olha, eu tenho uma história para lhe contar. Muito boa. É a história sobre a minha vida. A pessoa: oh, o que foi que aconteceu com você? Pronto, você começou ali. Tem um colega que ele mandou imprimir um cartão, como se fosse um cartão de um profissional. De um lado está escrito: você está precisando de um bom advogado. E do outro lado, vários versículos bíblicos. Então ele começa a evangelização com esse cartão. Chega assim num ônibus, no metrô, num avião, de uma coisa: você tem alguma causa na justiça que está precisando resolver? Geralmente, sempre um vai ter pelo menos uma causa, né? Eu tenho uma, não comecei não, mas estou a fim de entrar na justiça, mas, rapaz, eu tenho um bom advogado, sabia? Cara, espetacular. Não diga: eu posso deixar um cartãozinho dele com você? Pode, está aqui, ó. Aí ele pega, vira assim, versículos bíblicos, começando com: se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Está aqui, ó, isso aqui.
e várias frases. Quanto ele cobra? Nada. Onde é que é o escritório dele? Em qualquer lugar. Pronto, ele colocou tudo aquilo do outro lado do cartão. É a maneira que ele encontrou para iniciar uma conversa. Você pode ter a sua maneira. O importante é que você se inicie na arte e na prática da evangelização. Vamos a um bom exemplo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo número 1, começando com o versículo 35. É um exemplo interessante, seguido de outro exemplo, de evangelismo pessoal de alguém que entendeu que ele era uma testemunha de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Note bem, André chegou para o seu irmão e disse: olha, o Messias já está entre nós. Já encontramos o Messias. Mas é possível isso? Claro que é possível. E a Bíblia diz: e o levou a Jesus. Ele começou a partir da sua família. Pronto, ali dentro. Ele descobriu que havia um irmão que ainda não conhecia Jesus. Disse: eu vou levar este meu irmão para conhecer a Jesus. Começou dentro de casa. Que possivelmente é o lugar mais difícil para se falar do Evangelho. É o mais difícil. Porque a nossa família nos conhece como nós somos. Os nossos pais nos conhecem, os nossos irmãos nos conhecem. Então, para nós darmos testemunho dentro de casa, nem sempre é fácil, porque vai depender do tipo de vida que nós levamos dentro de casa. Não é simples. Você pode chegar no seu irmão, na sua irmã, começar a falar de Jesus. Você não. Todo mundo menos você. Primeiro que eu sou mais velho que você, eu vi você nascer, eu sou quase teu pai, eu sou quase a tua mãe. É meio complicado. A relação familiar nem sempre é simples. Mas a nossa família é um bom lugar para se começar a pregar o Evangelho e levar os nossos irmãos e os nossos pais, se for o caso, ao conhecimento de Jesus. Vários dos meus colegas tiveram a oportunidade de levar os seus pais a Cristo e os batizar também. Filho batizando o pai e a mãe. É um privilégio extraordinário. Eu não o tive porque eu tive um outro privilégio. Os pais já eram crentes. Então eu já nasci num lar cristão. Eu nunca passei por tantas situações que muitos jovens, eu ia dizer da minha idade, no tempo da minha juventude, passaram. Durante algum tempo eu fiquei até meio frustrado. Eu dizia: puxa vida, eu sou um ex-nada. Porque eu nunca assaltei, nunca roubei, nunca usei drogas, nunca tomei bebida, nunca fumei. Realmente nunca fiz nada disso. Todo mundo vem dar um testemunho bonito, o que é que eu vou falar? Não tem nada para falar. Eu sou um ex-nada. Eu sou um, sei lá. Acabei sendo crente, nasci no lar de crente. Com o tempo eu fui entendendo que não é bem assim. Deus, na sua infinita misericórdia, pode ter me poupado de muitas situações das quais eu jamais sairia. É eu que não sei. Então Deus me poupou, colocando um pai crente e pastor, uma mãe crente, um avô materno crente. Então eu já nasci neste ambiente.
Mas o meu testemunho é tão válido quanto de uma outra pessoa que passou por outras situações. Eu digo isso para benefício seu, criança, junior, adolescente, jovem crente, que muitas vezes pensa, puxa vida, eu poderia ter assim uma vida um pouco mais empolgante aí fora, né? Para dizer o que Cristo fez por mim. Dê graças a Deus porque Deus tem poupado você. E ao mesmo tempo dê graças a Deus porque Ele tem salvado outros que numa situação totalmente diferente da sua foram alcançados pela graça de Deus. Comece em casa, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, seus filhos. Quantos pais crentes têm aquela tristeza no coração de que a certa altura os filhos acabaram não continuando no Evangelho. Ore pelos seus filhos, pregue aos seus filhos, inste junto aos seus filhos para que eles também venham ao conhecimento da palavra. Só uma coisa eu e você não podemos ser: crentes chatos. Só isso. Se você percebe que de tanto falar tem resistência, então mude a tática. Mude a tática. Não vai dar biblada na cabeça das pessoas, não tem nada a ver com isso. Mude a tática. Mude a sua estratégia. Mas continue, no mínimo, em oração. Porque Deus pode chegar onde você jamais chegará. No coração da sua família. Ele pode chegar, transformar, e no tempo dele, a sua família vai voltar. Então, mude a estratégia. Então não seja chato. Eu peço isso para mim também. Nada disso. Vamos pregar com poder, com eloquência, com iniciativa, mas respeitando o não do outro. Muito bem, o senhor não quer ouvir? Não tem problema. Quantas vezes eu enfrentei isso? Posso orar pelo senhor? Não. Posso ler a Bíblia? Não. Posso orar no meu coração? Também não. Bom, ninguém pode tirar de mim. No meu coração eu oro e ninguém vai ficar sabendo nem por quem eu orei. Mas você vai respeitar o outro, mas não vai desistir jamais. Pregue a Jesus o tempo todo. Pregue a Jesus o tempo todo. Por palavras e por ações. Há momentos que a palavra vai bastar. Há momentos que você não poderá usar a palavra. Então que o seu testemunho silencioso, o seu comportamento, seja a grande mensagem que você está passando para as pessoas. Mas pregue, exatamente como foi feito aqui, em que André levou o seu irmão Simão para Jesus. E nos versículos subsequentes, a partir do 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse, venha e veja. Perguntou Natanael, ao ver Natanael aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi você, ainda debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma outra abordagem. Desta feita, Filipe chegou para Natanael e disse, olha, o Messias já está entre nós. Mas de onde? Da Galileia. Muito bem. Ele vem de Nazaré. Natanael disse, mas espera um pouquinho. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que naquela época não era a Nazaré que é hoje. Bem diferente. Pequena, sem grande importância, ou sem nenhuma importância. Interessante que
Filipe não discutiu com Natanael. Quando Natanael disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não disse, claro, rapaz, você não sabe, não, Nazaré é isso, Nazaré é aquilo, Nazaré é aquilo. Não, nada disso. Ele só disse, venha e veja. Só isso. E ele veio. Bom, vamos ver. Quando ele chegou, Jesus o surpreende dizendo, olha, que Filipe chamasse você, eu vi você debaixo daquela figueira. Naquele exato momento, Natanael entendeu que ele estava na presença do Messias. E disse, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tudo o que Filipe disse foi, venha e veja. Só isso. Meu irmão, minha irmã, vamos assumir juntos esta nossa missão. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. O que fez André com Pedro, Filipe com Natanael. O mínimo de palavras, venha e veja. Venha e veja. E Jesus vai fazer o resto. É com Ele. Senhor, quantas vezes nós nos perdemos em tantas preocupações e considerações e não levamos em conta que a nossa missão é tão simples, é falar de Ti. E falar aquilo que Tu tens feito na nossa vida, porque se fomos transformados, se já nascemos de novo, precisamos disso. Dizer a outros aquilo que André disse a Simão, o mesmo que Filipe disse a Natanael, vem e veja. Só isso. Venha e veja. Vem e vê. Abençoa, Senhor, o nosso testemunho em casa e fora de casa. E quando o Teu Espírito Santo nos trouxer uma oportunidade, que nós a aproveitemos para a Tua honra e para a Tua glória. Tira, Senhor, possível preocupação nossa, se saberemos dizer a palavra certa no momento certo, porque o Teu Espírito vai colocar nos nossos lábios aquilo que devemos dizer. O que precisamos é manter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, para as oportunidades que o Teu Espírito Santo há de nos trazer. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a rebelião dos filhos de Deus. E esse comportamento que nós temos de que às vezes prejudica tanto a nossa comunhão com o Senhor, prejudica a nossa comunhão com as pessoas. Perdemos coisas importantes por causa disso. Uma das perdas significativas é a paz, A paz, a alegria, porque quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós não estamos andando na presença do Senhor, nós contrariamos ao Senhor. E quando nós contrariamos ao Senhor, na verdade, os resultados são tremendos. Nós colhemos esses frutos. O apóstolo Paulo alerta os crentes da cidade de Roma, no capítulo 10, no versículo 21, a respeito do que acontecia com a nação de Israel lá no passado. E agora estava acontecendo na vida, no povo da igreja. Isso é um assunto sério, serve de alerta para mim e para você. O capítulo todo, o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo alerta sobre o povo de Deus rejeitar a justiça de Deus. E ele chega e diz que isso é um grande risco. Isso é um perigo muito grande, o povo de Deus rejeitar, se rebelar contra a justiça de Deus. No versículo 21, ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ali o apóstolo Paulo está dizendo que esta palavra era contra a nação de Israel. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por isso, Deus não pôde realizar tantas coisas mais que ele queria realizar. Verdade, por isso ele não pode salvar mais pessoas, porque as pessoas se rebelaram contra a sua justiça. Então esse aviso do apóstolo Paulo, que ele fala sobre o povo de Israel lá do Velho Testamento, é um aviso para nós também, a igreja do momento, para mim, para você, A justiça do mundo, amados, ela é falha, ameaçadora, e ele está matando muita gente. Tem muita gente sofrendo por causa das injustiças. A injustiça está se espalhando. As pessoas que deveriam praticar, exercitar a justiça estão falhando, e por isso o povo perece. Agora, veja bem, nós estamos pensando aqui já em relação ao povo de Deus. Vamos deixar para lá a justiça dos homens. Os homens são falhos mesmo, estão perdidos no pecado, mas a justiça de Deus é maravilhosa. A justiça de Deus restaura. A justiça de Deus traz vida. A justiça de Deus traz equilíbrio para as pessoas, para os relacionamentos. Então nós precisamos amar a justiça de Deus. Nós precisamos procurar conhecê-la e praticá-la no dia inteiro. Porque Paulo diz lá, durante o dia inteiro eu mantive a minha mão estendida. Então mostra ali que Deus é misericordioso. As suas mãos estão estendidas, não com o dedo em riste para acusar, mas com a mão estendida para abençoar. É isso que o apóstolo Paulo está falando ali. O interesse de Deus naquele momento, para aquele povo, para mim, para você, é abençoar. Ele só quer abençoar. Ele deseja abençoar. Entretanto, nós precisamos seguir as orientações dele, da sua palavra. A justiça de Deus é o melhor que pode acontecer na minha vida e na sua vida.
um povo rebelde e contradizente. Você já pensou Deus usar esta expressão? O meu povo é um povo rebelde e contradizente. Eu gostaria que você pensasse nisso. Será que eu me incluo nessa classificação de pessoas? Será que a minha vida hoje, as minhas palavras, os meus pensamentos, o meu comportamento, será que as minhas atitudes estão dizendo que eu sou um rebelde e contradizente? Será que eu estou contrariando o Senhor com a minha atitude? Eu preciso tratar desse assunto. O povo de Israel pagou um alto preço lá no passado. E qualquer pessoa ao longo da história que rejeitou a justiça de Deus, foi rebelde, né? Essas pessoas também sofreram. Mas Deus não quer que eu e você soframos. Vamos tratar desse assunto. Vamos procurar conhecer a justiça de Deus e nos alinhar à vontade de Deus, porque ela é melhor para nós. Eu gostaria que você soubesse. A mão de Deus está estendida. E ele diz lá, o dia todo, o dia inteiro, para falar sobre a perseverança de Deus em querer nos abençoar. Então vamos nos habilitar às bênçãos do Senhor. Pense nisso. Querido Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor, a tua justiça que o Senhor estabeleceu para nós. Te louvamos, ó Deus, por seu amor, por tuas misericórdias, e te louvamos, ó Deus, também, porque a tua justiça, ela restaura, ela restabelece comunhão, ela abençoa e ela comunica vida. Te louvamos por isso. Muito obrigado por tua graça maravilhosa. Muito obrigado. Ensina-nos a viver na tua presença, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
terminando o nosso programa Vida e Luz. No próximo sábado estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã. Até lá, amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Programa Vida e Luz. Apresentação: Daniel Marques.